Boa tarde. Vou fazer alguns comentários, né? Eu fiz o vídeo lá da Bonilla. Primeiro porque Deus mandou, né? Eu geralmente fico quieto. Eu vou só comentar sobre coisas de espiritualidade, de crescimento, mas como Deus pediu, eu faço. Eu não volto, não fico reclamando com Deus, eu simplesmente obedeço. Como diz a palavra, né? Resistir ao mal, mas antes disso ele fala: obedecei a Deus. Obedecei a Deus e resisti o mal, e o mal fugirá de vós. Interessante, né? Então a primeira coisa é a obediência. Deus me pediu uma coisa, eu fui lá e fiz, né? Posso ter usado uma palavra ou outra mais dura, mas eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir, nem passar pano em nada, não. Porque se Deus manda a gente fazer uma coisa, falar para alguém que alguma coisa está errada, a gente não faz, a gente não fala, Deus coloca pra gente a culpa, porque a gente podia ter salvo aquele irmão. E quando eu vejo que Deus está usando um estandarte para falar, isso que é um vidente, né, um profeta, um estandarte de Deus, o estandarte não é nada, o importante é a mensagem. E as pessoas ficam chutando, dando canelada no estandarte. Eu acho isso de uma coisa absurda. Aí, cada um tem direito a achar o que quiser, né? Eu levei muita canelada, mas foi interessante para aprender. Tem pessoas que entenderam fácil, tem pessoas que tinham uma emoção no coração e foi importante para confirmar, né? Na confirmação de Deus. Tem gente que achou que estava ofendendo alguém. Eu só falei o que eu acho, né? Não ofendi ninguém, né? Falei que eu acho que ali é verdade, né? Por várias confirmações que eu tenho, que eu já discerni, que eu procurei, né? Eu não vou ficar falando de orelhada. Eu falar de orelhada, eu fico quieto. Como eu já disse, e Deus já me falou, quanto menos eu falar, às vezes, mais, né, eu vou me proteger das minhas ignorâncias. Outra coisa que eu vi como tem hater. Nossa Senhora, muito hater. Eu não tentei dialogar com muitos. E aí eu lembrei, depois de horas tentando, dia, eu lembro de uma palavra que Deus falou que me deu uma bronca. Para de ficar discutindo, né? Não vai levar a nada. Quem tem que escutar, já escutou. Os outros não querem escutar. Então, bola pra frente. Fala com aqueles que têm ouvidos de escutar, né? Tá bom. Não perca tempo com isso. E depois eu até deixei um dia lá esses comentários esquisitos. Porque eu falei, não vou deixar nada de hater no meu canal, não. Tirei. Tudo que eu achei que era ofensivo, eu tirei. Né? Tem gente que não fala que não acredita. Eu tenho opinião. É livre. Deus te dá liberdade, eu também dou. Desde que não ofenda, né? Ofender, aí você já está entrando num pecado. Não. Prazer, passar bem, rezo por você. Mas eu vi também muita idolatria. Já falei sobre isso. Não vou repetir. E vi muita gente que não sabe as coisas. São ignorantes. Ignorante é aquele que ignora. E pior que fala como se fosse um especialista, né? Cara, ele não sabe. Não sabe. Vou falar uma das coisas que mais me chocou, né? Quer dizer,
sei lá, vários. Mas uma coisa que me chocou foi uma pessoa falando assim, que eu estava errado, um dos comentários que eu fiz, que Jesus já sabia tudo desde o começo. Não. Que eu estaria negando que uma coisa, como se Jesus não fosse 100% Deus, 100% homem. Não, vou declarar aqui, Jesus é 100% Deus e 100% homem. Está declarado? Está declarado. Agora, que Jesus sabia tudo o tempo inteiro? Não. Você tem que entender o método de Deus, Pai, fazer as coisas. Ele revela tudo para você de largada? Não. Ele vai fazendo você entender, compreender devagarinho, né? Aí até que você entende tudo, né? Tudo não, a gente nunca vai entender tudo aqui. Nunca. Tem muita coisa, muito conhecimento. Mas isso aqui é uma heresia. Heresia, me desculpa, meu. Eu ainda pedi desculpa, me desculpa. Esse é o ensinamento da igreja. Não é meu, não. Não tô falando nada de mim, não. Eu vou começar com o básico, né? Jesus, quando ele se encarnou no seio da Virgem Maria, ele continuou 100% Deus. Entendemos isso? Mas ele abriu mão do seu poder e seu conhecimento divino. Meu Deus! Como você fala isso? Gente, né? Quer que eu prove? Eu vou provar. Jesus aprendeu, quando ele nasceu, já estava falando? Não. Quem ensinou Jesus a falar? Nossa Senhora. Foi Maria. Jesus já nasceu e saiu andando? Não. O que aconteceu? Nossa Senhora carregou ele no colo, Jesus foi carregar no colo e depois Nossa Senhora ensinou ele a andar. Então ele não sabia nem falar e nem andar. Sabia se alimentar sozinho. Já saiu fazendo um prato? Não. Não é? Ele mamou que nem qualquer criança? Meu Deus! Como é que é isso então? Né? Então Nossa Senhora ensinou Jesus a andar, a falar. Ensinou a Jesus, como toda boa mãe judia, né? Ensinou a Jesus todos os conceitos necessários para ser um bom judeu. A lei, a Torá, Nossa Senhora ensinou a ele. Falei alguma coisa absurda? Não. Ensinamento da igreja, tá? Conhecimento, simples, não preciso ser muito inteligente. Mas ele aprendia rápido, sem dúvida. E sem dúvida, já na sua infância, o pai já falava com ele muitas coisas, né? Quando Jesus vai ao templo, e lá ele é apresentado, aquela coisa toda, porque ele tem que fazer o ritual da iniciação da adulta, né? Quando tem 12 para 13 anos. Ele foi e na volta ele não voltou, ele ficou lá no templo. Lembra daquela passagem? É Bíblia. Eu tô falando de Bíblia, hein? Todo mundo tem uma Bíblia em casa. Ou deveria ter. Então, lá o que fala? Que ele ficou perdido, né? Que José e Maria tiveram que voltar para Jerusalém para, né, procurar por ele. E ele estava lá no templo explicando aos doutores da lei o Evangelho. Acho que o Evangelho não, a Torá, os ensinamentos. Estava exercendo toda a sabedoria que Deus, Pai, já tinha dado para ele. E eles ficaram maravilhados com aquilo. Quem é esse garoto? Ele é filho de quem? Quando descobriu que ele era filho do marceneiro lá, do José, o carpinteiro. Mas como? Como pode ser isso? Está agarrado, né? Logo depois dali, você vê que Maria e José chegam para ele e falam assim: mas meu filho, você devia ter voltado junto com a gente. Ele dá uma retrucada e fala assim: ora, não sabias que eu devo me ocupar das coisas do meu pai? Ele está falando de José? Não, está falando do pai dele, Deus Pai. Mas o que ele faz em seguida?
Ele para, olha para eles, obedece e vai com eles para Nazaré de volta. E o que a Bíblia nos diz? A Bíblia nos fala que Jesus, a partir dali, crescia em estatura, inteligência e sabedoria. O que a Bíblia está nos informando? Que Jesus, depois de 12, 13 anos, ele continuou crescendo em estatura, né? Altura, força, pegando um corpo de homem, né? O que mais? Inteligência, ou seja, ele continuou se desenvolvendo mentalmente, né? Todo o seu psicológico, ele continuou como uma criatura, um homem normal, né? Então ele ainda tinha muito que aprender. Ele foi aprender carpintaria com o pai dele, né? Aprendeu muita coisa. E finalmente diz lá que ele cresceu mais em sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento das coisas de Deus, do saber de Deus, né? Ou seja, com 12 anos, Jesus já sabia tudo? Não. Sabia muita coisa, dava aula para catedráticos de mestres, mas ele sabia tudo? Não. Por quê? Porque ainda cresceu em sabedoria. Está na palavra, não acredita em mim não, pega lá na tua Bíblia e vai ler. E você vai ver que Jesus ele vai crescendo, ele vai pegar até a maturidade, ele chega à sua maturidade, está na hora dele fazer a pregação pública, ele sai para fazer tudo, ele já sabia tudo? Não. Por isso que ele subiu ao monte para rezar com o Pai. Para quê? Para se encher do Pai e para saber quais são as ordens do Pai, para saber o que Deus quer que ele faça, o Pai, Deus Pai, e ter todo o conhecimento que ele ainda precisava para aquela situação. Ele vai crescendo, ele continua crescendo, ele não para. E aí eu falei, né, que Jesus só vai saber que ele vai morrer na cruz. Eu falei lá nos últimos 6 meses, 1 ano, 6 meses, né? Tem gente que ficou revoltada quando eu falei isso. Jesus já sabia desde o começo. Eu não sabia não, querido. Eu estava conversando com o Marcelo, e aí voltamos no tempo, quando tivemos uma aula sobre isto, de gente da igreja, né, professor da igreja, né, que ele falou, olha, o que você falou está correto. Tinha que voltar aos professores para ter certeza, né? Eu posso estar falando uma besteira, não, mas ele falou, não, está correto o seu pensamento. Jesus vai sabendo, vai compreendendo as coisas, e a última coisa que ele compreende na vida dele sobre a morte, e que a morte seria de cruz, e tudo, como seria e para que serviria, isso aconteceu durante a vida pública dele. Ele falou assim, não dá para precisar que foi no último ano da vida pública dele, mas dá para a gente saber mais ou menos quando foi, que quando Jesus muda o discurso dele nesse sentido, começa a falar de que ele iria morrer, como seria a morte dele, que os seus discípulos não poderiam segui-lo, mas ele voltaria, ele ressuscitaria, mas isso, né, foi durante a vida pública dele. Olha, se isso te ofendeu, desculpa, mas é a fé católica. Nós católicos sabemos disso, né? Não sou eu que ensinei, isso é a igreja, né? Então, se você não sabia, querido, aprenda uma coisa hoje, né? Interessante, né? Então, queria deixar isso também claro, porque nós temos que aprender. E eu não sei tudo, eu estou todos os dias aprendendo. Eu tenho mais de 40 anos que eu ando com Deus, né? E tenho muito para aprender, né? Ele vai me ensinando, eu vou botando as pessoas certas para me ensinar, eu vou aprendendo, vou mastigando, uma hora faz sentido, eu compreendo, e assim a gente vai. Sem pressa, não tem pressa nenhuma, né? Já tem toda a eternidade para aprender muito mais coisa. Então a gente tem que aprender essa parte toda e serenamente. Ficar brigando,
não vem de Deus, você conversa, né? Você aprende, você escuta, você vai fazer discernimento. Por último, eu quero terminar o seguinte, né? Quando eu falei que ia fazer isso, o Marcelo falou: ih, você vai perder muitos seguidores. Eu falei: graças a Deus. Como assim? Eu não quero nenhum seguidor. Nenhum, né? Porque eu não sou ninguém. Para que eu vou ter um seguidor? Eu sou uma pedra. Quem segue pedra é pedrinha, né? Então, a pessoa chega, eu digo para Deus, ó, Ele é o mestre, eu não, né? Tem gente que quer seguidor, eu não quero. Deus me chamou para fazer um trabalho, eu estou fazendo. O trabalho é dar testemunho e explicar no dia a dia uma fé simples que segue a Deus. Escuta, obedece e segue. Só, não, né? Isso tá lá, tem lá, sei lá, o seguidor, o canal tem 4.000 pessoas. Perdeu algo em torno de 100 pessoas. E aumentou depois 120 pessoas. Eu achei que ia só perder. Caí pra cima. Senhor, porque eu falei assim, agora perdemos 100, Senhor. Tô fazendo um bom trabalho. Aí subiu 120. Oh, meu Deus. Né? E é um canal para as pessoas aprenderem a seguir a Deus, não é para me seguir. Então, eu queria deixar isso claro, né? Sou apenas uma pedra. Às vezes uma pedra no sapato dos outros. Mas uma pedra, né? E eu acho que se com testemunho, com as coisas que eu puder passar, e as pessoas aprenderem a não serem seguidores de outras pessoas, mas sim pessoas que aprendem com a vivência dos outros, e com essa vivência dos outros aprendam a discernir, a ver, provar, estudar, procurar, encontrar-se com Deus, e aquilo se virar uma mensagem dentro de você do eterno Deus, do Pai Santo, para você, e aquilo te levar a um caminho de santidade, ou seja, para o caminho do céu, para o caminho da casa de Deus. Puxa, eu falo com o Marcelo, se eu conseguir 20 pessoas que eu tenha conseguido com esse canal, para que tenham aprendido isso, aprender a seguir a Deus, discernir, caminhar com Ele, e aprender a escutá-lo e ir de mão dada com Ele para frente, eu fiz muito nessa terra. Para falar a verdade, quando eu vejo 4.000 pessoas, eu me preocupo. Porque, meu Deus, se eu falar uma besteira, e se eu desencaminhar alguém, isso é grave. Mas eu creio no amor de Deus, na misericórdia, e que o Espírito Santo vai me inspirar sempre a acertar as palavras certas para as pessoas certas. Foi um grande aprendizado. Acertei ou errei? Quero saber. E ontem à noite eu falei: Senhor, será que eu devo continuar? Aí Deus vai lá e me, né? A minha mulher fala: Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Acabei de almoçar. Deus quer falar com você. Eu falei: tá bom. Aí vamos lá. Sentamos para rezar, rezamos, aí veio a palavra de Deus, que eu estava com meus questionamentos, né? Eu sou assim, eu vou me questionando o tempo inteiro. Eu quero fazer só o que Deus quer, eu não quero fazer minha vontade, né? E aí veio Ezequiel 3, Deus falando só: eu te enviei ao meu povo para falar, então tu vai falar, né? Vê lá. E é o que eu digo no final, onde é que eu tô? Eu tô lá no Rio Cobar. Ah, Senhor, eu e o Rio Cobar. Ai, mas tudo bem. Quem tiver curiosidade, pega lá o Ezequiel 13 e lê. O jeito carinhoso de Deus falar. Ai, e vamos em frente.
né? Seja o que Deus quiser. Ele vai dando força, a gente vai falando. Como eu falei, né? Eu tenho total desapego do canal, da obra, porque a obra de Deus não é minha. E ele já me disse no começo, né? Que em um determinado momento tudo isso vai cair e vai ser proibido. Então, aproveitam, né? Tem um montão de testemunho lá atrás, jeito de caminhar no espírito, experiências de como se faz isso. Aproveita, porque daqui a pouco você será tirado e aprender sozinho, sem nenhuma direção, é muito mais difícil. Então, isso é um famoso tesouro escondido, tá bom? Paz e bem.